Bem, no horário. O tempo coloca, né, a fibra das pessoas à prova. Tenho certeza que somos poucos, mas a qualidade está grande. Para não me sentir tão sozinha, vou pedir para todo mundo chegar um pouquinho mais perto, como nós estamos em um número menor, a gente fica mais pertinho e pode interagir mais. Tem aquele pessoal que sempre foi do fundão na escola, né? Esses resistem a chegar mais na frente. Muito bem, pessoal. Meu nome é Aline, eu sou instrutora e empreendedora do Método de Rose já há 12 anos. Com muito orgulho, sócia e fundadora dessa escola, e hoje tenho a honra de representar o diretor e meu monitor Fabiano Gomes, que está em Los Angeles, orientando, fazendo um trabalho de coaching, né, com os esportistas que praticam o nosso método. Daqui, quem ainda não conhece, eu sou a Luana e eu tentei para Adriana, não consegui. Adriana, Luana e Adriana. Vocês são convidados da Thaís, né? Do Cauê? Isso. Muito bem. Sejam bem-vindos à nossa casa. Muito feliz também de ver o Carlos Eduardo. Fazia tempo que não aparecia, né? Retornando. Francisca, mãe da Eminha. Os demais são nossos alunos, né? Já praticantes, já conhecem técnicas respiratórias. E como nós estamos unidos, vamos aproveitar para fazer disso um bate-papo. Então, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma coisa para agregar à apresentação, fiquem bem à vontade, né, gente? São os sobre para fazer. Coisa. Eu queria uma foto do Arthur, mas eu não achei, não tinha uma foto do Arthur assim pequenininho nessa pose. O Arthur é meu filhote de 11 meses. Bem, como a vida começa? A primeira coisa que acontece ao sairmos do ventre das nossas mães é a inspiração. E se eu não estiver muito enganada, porque faz tempo que eu já saí do meio jurídico, Cauê, né? Enquanto o Cauê me ajuda. No direito, a vida só começa com a primeira inspiração. Então, a primeira coisa que a gente faz é inspirar. E a vida é aquilo que acontece entre a nossa primeira inspiração e a nossa última exalação. Tá? Aí uma coisa que a gente vai fazer durante toda a vida, assim, esperando, né? Por muito tempo. Respirar bem representa ter uma vida melhor. Tá? E respirar está entre as 3 principais fontes essenciais e vitais para a vida. Uma delas são os alimentos, a outra a água e a respiração. Com certeza, em algum momento, você recebeu orientação. Todo mundo sabe como seria o ideal se alimentar, né? Comer bastante verdura, frutas, evitar açúcar, sal, gorduras. Uma noção de uma boa alimentação todo mundo tem. Você foi e recebeu orientação e educação para isso. Quanto à questão da água, a mesma coisa. Em algum momento você ouviu dizer que você precisa ingerir pelo menos 2 litros de água, dependendo do organismo, até 4 litros. Então você sabe, mas em algum momento você recebeu alguma orientação sobre como respirar bem? Talvez alguém tenha. Alguns poucos privilegiados têm isso. Alguém aqui alguma vez foi orientado durante a infância, adolescência? Não. Não, isso é uma pena. É uma pena porque a forma como a gente respira implica na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar, na nossa estabilidade emocional,
no nosso poder de foco e de produtividade. Tudo isso em algo tão simples, né? Por exemplo, sem alimento, o ser humano ele aguenta em média de 1 mês até 50 dias. Pode ficar vivendo praticamente de luz por 50 dias. Não faça isso, né? Mas a gente aguenta. Água, de 4 a 7 dias. A gente aguenta. Dependendo muito do clima. Né? E sem respirar, quanto tempo você aguenta? Em média, as pessoas podem ficar sem respirar de 1 a 2 minutos. Passando dos 2 minutos, falta oxigenação para o nosso cérebro e daí por diante. Tá? Porém, com o treinamento, essa sua capacidade pulmonar, tanto de retenção como ar, como de retenção vazia, olha, dá para expandir muito, gente, muito mesmo. Tá? Se vocês quiserem falar, só comentando, eu vi outro dia um rapaz que trabalha, faz isso, a vida dele é essa, você 22 minutos. 22, então tá melhor do que o recorde mundial que eu tinha na cabeça, que é de uma brasileira, inclusive, Carol Meyer. Ela consegue 18 minutos e 32 segundos de apneia. Ele era 20 com 4 e ele tentou novamente, foi a 21 e 20 e poucos, e ele não tinha conseguido bater recorde dele. Ou seja, dá para respirar muito melhor. Mas é claro, no caso da Carol Meyer, é mergulho no fundo do mar sem movimento. E tem todo um treinamento de técnica respiratória para aumentar a capacidade pulmonar, para aumentar a quantidade de manutenção de oxigênio, tá? De estabilidade emocional, porque imagine você embaixo da água, sem se movimentar, sem poder respirar. Haja emoção, né? Para segurar isso. E, inclusive, treinamento de concentração, porque os nossos pensamentos consomem oxigênio. Então, pensar consome oxigênio. Então, esse pessoal que mergulha, eles treinam muita técnica de concentração para estabilizar o mental e o emocional. Muito bem, sabendo que a gente pode chegar lá, quem sabe, talvez não chegue nos 18 minutos de retenção vazia, mas a gente pode aumentar muito a nossa capacidade pulmonar. Dá para ir muito além do que você está hoje. Bem, no nosso dia a dia, hoje eu estou fazendo um artigo sobre a importância e a valorização da inteligência emocional na o profissional são as pessoas que têm essa habilidade. Mas o que isso tem a ver com respiração? Se você parar um pouquinho para perceber, para observar no seu dia a dia, as situações que a gente passa geram emoções. E as emoções influenciam a cadência da nossa respiração. Tá? Então, se você está ali como primeiro moço, feliz da vida, tranquilo, né? Naquele momento feliz de vida, se sentindo satisfeito, seguro, sereno, provavelmente a sua respiração terá uma cadência profunda e ritmada. Ritmada, leia-se pausada. É aquela inspiração sem pressa. Tá? E que gera muito bem-estar. Depois a gente vai experimentar algumas técnicas para você perceber isso. Agora, se você está num momento de insegurança, de medo, de estresse, de ansiedade, sua respiração vai ir curta. Essa ideia, só hoje, provavelmente você não tem só um, você pode ter tido mais. O coração acelera, bate rápido, a respiração curta, você fica ofegante. Tanto que até o ditado popular sabe da importância da respiração. Daqui a pouco vem alguém te toca e diz assim, respira fundo. E respirar fundo ajuda, muda tudo. Tá? Observando isso, as técnicas que a gente utiliza são técnicas milenares, né? Observando o impacto da emoção sobre a respiração, se inverter o processo.
Vamos respirar para melhorar a nossa estabilidade emocional. No momento em que o bicho está pegando, você sabendo disso, você para e faz uma técnica respiratória para estabilizar. Tá? A gente vai treinar. Hoje todo mundo vai sair daqui com um mínimo de técnicas para já melhorar a capacidade pulmonar e conseguir trabalhar os estados emocionais. Muito bem. Estresse. Né? Nós que escolhemos viver em centros urbanos grandes, o estresse faz parte da nossa rotina. Não tem muita escolha. Pode ser das pequenas situações de estresse, como o alarme não tocou, atrasou tudo, tem que sair correndo, entrei na rua, aquele congestionamento desgraçado, vou atrasar no trabalho, o chefe vai buzinar no meu ouvido, ou eu vou perder um compromisso importante, e assim vai indo. Se tem filho na jogada, então, aí tem que passar na escolinha, deixar lá, o professor já pega para conversar, e aí embolou o meio de campo. E isso gera estresse, isso gera desgaste. E bem, não vou dizer que infelizmente, mas esse é o estilo de vida que a gente leva. Um estilo de vida que tem muitas situações de estresse. Teve uma palestra que a gente teve aqui na escola com o professor Jóris Marengo, que ele trouxe um dado que eu fiquei apavorada. Para não exagerar, assim, porque vocês vão achar que eu estou exagerando, mas o que ele trouxe foi o seguinte: em um único dia hoje, nós temos mais situações de estresse do que um homem no início do século passado tinha em toda a sua vida. Tá? Então, vamos fazer um dia, não sabe, em uma semana ou em um mês, mas nós que vivemos passa por uma quantidade de estresse enorme. Tem coisas talvez que a gente não precisa se estressar tanto, dá para lidar melhor, mas isso é treinamento, e a respiração ajuda nisso também. Né? E impressionante é que do homem, do início do século passado para hoje, biologicamente, organicamente, a gente não evoluiu muita coisa, talvez a gente não tenha evoluído nada. Não é a mesma, e não é à toa que às vezes ela sobrecarrega. Muito bem. Mas o estresse por si só ele não é um vilão, tá, gente? Então, o que é o estresse? O estresse é um conjunto de alterações biológicas detonadas quando nos sentimos ameaçados. Tá? Isso é muito particular, aquilo que representa uma ameaça para você pode não representar para o outro. Gasto excessivo da máquina orgânica, impedindo o indivíduo de se adaptar às pressões. Ou ainda, o leio. Resposta do organismo a um nível de pressão inadequado. Tá? Existem 3 tipos de estresse. O hipoestresse, ou a pressão baixa. Que uma vida sem estresse é melhor. Uma vida sem desafios, né? Uma vida que lhe inspire a fazer um pouco mais, vai lhe deixar um ser humano menos antenado, sonolento, chateado. Tá? E, inclusive, o hipoestresse, ele é um dos grandes responsáveis, por exemplo, pela depressão. Exemplos de hipoestresse: trabalho repetitivo, né, que não lhe traz nenhum tipo de desafio. Aposentadoria. Trabalhou uma vida inteira, e aí do dia para a noite, agora é o momento, vou morar na praia, vou curtir as ondas, vou tomar sol todos os dias. E a partir de amanhã você não tem nada que lhe desafie. Então, isso é legal durante a vida a gente cultivar, né? Ou até mesmo, hoje em dia, com a longevidade maior, a gente pode inclusive pensar em trabalhar muito mais tempo. O eustresse ou a pressão ótima. Não existe um estresse ideal, que é aquela rotina de trabalho, de esporte que lhe mantém bem, onde você dorme bem, você está disposto, você tem bom humor e você se sente motivado a produzir. Vamos pensar em situações de estresse positiva, por exemplo, uma promoção no trabalho, que você queira, é importante, né? Então, você promovido,
vou ter mais trabalho, vou ter mais responsabilidade, a pressão aumenta, mas eu me sinto motivado por aquilo. Ótimo. Vou comprar uma casa. Vou fazer um financiamento, vou ter uma parcela alta todo mês para pagar, mas aquilo me motiva, não, eu vou trabalhar mais, eu vou render mais, porque eu vou ter o sonho da minha casa. Então, tem exemplos de estresse positivo. Tá? Gestão do estresse de carga. E é principalmente nesse tipo de estresse a atenção. Então, compromissos. Tá? Uma agenda muito atribulada, uma situação de separação, gera esse tipo de estresse. Essa sobrecarga, ele vai minar o seu humor, vai gerar insônia, pode, inclusive, alterar a sua pressão arterial, aumentando. Tá? E, infelizmente, a nossa vida vai ter mais momentos de estresse por sobrecarga. Tá? Mas, felizmente, a gente tem ferramentas para melhorar isso. Muito bem. Como é que o nosso corpo reage a essas situações de pressão? O nosso sistema nervoso autônomo, que é responsável pela maioria dos atos involuntários, como digestão, piscar os olhos, e tantas outras funções do nosso organismo que a gente não precisa parar para pensar, ele é dividido no sistema simpático. Não, tá aqui. O sistema simpático é aquele que reage quando a gente está sob ameaça, liberando adrenalina e corticoides. O que isso vai fazer no nosso corpo? Você vai ficar pronto para responder àquela ameaça. Vai aumentar a tensão muscular para você ter mais potência física, vai dilatar suas pupilas para você ver melhor, observar melhor, vai acelerar o batimento cardíaco, a pressão arterial vai subir e tá tudo certo. Tá tudo certo que isso aconteça para que a gente tenha uma resposta rápida e eficiente. O problema é quando a gente tem um estilo excessivamente simpático de vida, quando a gente passa por muitos momentos do nosso dia com esse tipo de estresse. Aí entra o sistema parasimpático, né, liberando serotonina e colaminas, é isso? Foi difícil, mas eu me distraí. Que são os responsáveis por desfazer a tensão muscular, por diminuir e aí a gente vai ficando com mais. Quem aqui já não teve uns bons episódios de contratura muscular? Né? Sente as costas, sente o pescoço, tá com bruxismo, né? De tanta tensão, pressão arterial alta. Né? Então, são sintomas de que a gente está desgastando a máquina, está exagerando. E aí entram os respiratórios para nos ajudar. Muito bem. Os respiratórios, utilizando melhor a sua capacidade pulmonar e principalmente estando atento ao ritmo da sua respiração, você vai conseguir administrar melhor essas situações de pressão no seu dia a dia. Tem um exemplo super bonitinho, eu vi na palestra hoje de uma aluna ontem, ela é médica e ela ficou 30 horas em plantão, direto. Trabalhando com partos. Né? Trazer uma criança ao mundo é uma caixinha de surpresa. É um momento tenso, inegável, né? Porque o pré-natal pode ter sido ótimo e chega na hora surpresa. Né? Não se sabe o que vem dali. 30 horas trabalhando assim, e quando ela saiu do hospital, ela entrou dentro do carro dela com aquela chuva de ontem, né? Pensando, eu vou para casa agora e vou dormir. E aí ela ligou o carro e o carro não ligou. Isso é uma situação de estresse também. E é a última gota no copo, né? Que transborda tudo. E
E ela veio na prática ontem e me contou super feliz. Aline, eu não surtei. Eu não surtei. A minha vontade era de chorar, de ligar para o meu pai, para minha mãe, para virem me socorrer. E aí o que eu fiz? Eu sentei e lembrei, eu vou respirar. E aí ela começou a fazer a respiração abdominal, que é uma das técnicas que a gente vai ver hoje. E aí ela respirou, olha assim, uns 3, 4 minutinhos, e aí foi baixando a adrenalina, né, o emocional foi se aquietando, e aí ela conseguiu raciocinar, porque se a gente está instável emocionalmente, a última coisa que a gente faz é pensar direito, né? E aí ela lembrou, eu tenho seguro, vou ligar pro seguro. Ligou pro seguro, super feliz, né? Olha, daqui a 1 hora e pouco eu tô aí. Sacanagem, né? Aí eu disse, tá, e aí eu fiquei, botei uma música mil e pode subestimar essas pequenas coisas, porque é o somatório delas. Então, respiração. O que isso melhora? Eu vou falar para vocês. Quem é praticante de qualquer esporte, você ganha mais vitalidade, você ganha mais disposição, você pode render mais naquilo que você faz. Aumento da capacidade pulmonar, maior resistência, consciência corporal, respostas rápidas, e estava lá fazendo respiratórios. Para não estreia como palestrante hoje, que é a minha primeira vez, interferisse no conteúdo que eu queria transmitir para vocês. Aumento da qualidade de vida, então amenizando o estresse, maior estabilidade emocional, aumento do foco e da concentração. E esse ponto, o foco e concentração, ele se dá no nível mental. O mental, ele é um nível mais sutil de consciência do que o nosso emocional. Se o nosso emocional está instável, o mental não funciona. Então, para você ter mais foco, concentração no seu dia a dia, seja para trabalhar, para estudar para um concurso, para estudar para a faculdade, o ideal é que você esteja com uma boa estabilidade emocional e a respiração vai lhe ajudar nesse processo. E o aumento da expectativa de vida. Como assim? Respirar vai, sim, melhora a saúde, melhora a vitalidade, vai aumentar a sua expectativa de vida. Mas existe um estudo que dá um número de ciclos respiratórios que a gente possui por dia na nossa vida. Seria uma média de 21.600 respiratórios, ou ciclos respiratórios que a gente usa num único dia. Uma média. Agora imaginando, ou seja, se a gente não for medir em anos, mas em respirações da nossa vida, é finito. O número é finito, né? Claro. Só que se eu treino para minha respiração ser pausada e ampla, ou se eu tenho uma respiração curta e rápida, eu vou consumir esses 21.600 ciclos de formas diferentes. Quem respira de forma rápida e curta vai consumir mais rápido. Quem respira de forma profunda e pausada vai levar mais tempo. Ou seja, se você respira melhor, você amplia esses são alguns efeitos que a gente tem enumerado. Eu queria ouvir se alguém tiver alguma contribuição
para dar do pessoal que já pratica, né, as técnicas respiratórias, de outras formas que a respiração impactou na sua vida. Se alguém quiser dividir nesse momento. Fala, Fernando. Eu acho que melhorou bastante minha qualidade de sono. Porque quando a gente deita, a gente chega em casa com muita coisa na cabeça, né? E às vezes eu deitava muito ansioso e demorava para dormir. Sim. Eu comecei a fazer um ciclo respiratório antes de dormir e eu me acalmo, eu sinto de calmar o coração, acalmar o batimento e eu pego um sono mais rápido. Eu tenho um efeito interessante, que é na conversa com as pessoas. Numa reunião, ou uma conversa simples de trabalho, que é uma respiração melhor, né? As conversas são bem mais concentradas. Sacar muito na conversa. E a gente percebe o efeito, né? A pessoa se sente mais à vontade. Falando que legal. A gente a pessoa também entrou num ritmo acelerado e bacana. A primeira coisa que a gente faz na vida é respirar. A segunda é reclamar. Respirar. E, para mim, tem que diminuir a reclamação. Antes disso, exatamente, antes de discutir, antes de reagir de uma maneira inesperada, assim, parar, respirar, acalmar, diminuir o ciclo respiratório, acalmar o coração, literalmente. Faço que a gente reclame menos, reclamando menos estresse, mais concentração e menos reclamação. Respira e reclama. Bem, temos aí bons motivos, né, para respirar melhor. E tenho certeza que cada um tem uma vivência de como a respiração impacta, né, a sua vida e a sua produtividade. Vamos colocar uma máscara. Vamos agora focar na respiração. Bem. Para quem não conhece, eu sou Fabiano. Isso, eu estou Fabiano, né? Para quem não conhece. Nosso querido diretor. Bem, a nossa respiração, ela possui 3 tipos. Pode ser dividida em 3 partes, tá? O ideal é que a gente utilize as 3. Mas vamos ver uma a uma para a gente tomar consciência. Sempre para a gente promover uma mudança na vida da gente, tomada de consciência. Bom, respiração abdominal ou respiração baixa ou ainda diafragmática, tá? A gente esquece um pouquinho, nós seres humanos, a gente esquece um pouquinho que a gente é tipo de mamífero, né? E o mamífero tem uma característica que é respirar com o abdômen. Quem tem bebê em casa, eu adoro olhar o Arthur respirando. É aquela barriguinha para fora, aquela barriguinha para mãozinha. Vamos ver se eu vou ter competência de fazer com que ele não perca essa qualidade. Né? Mas, se você não tem bebê em casa, olhe para o seu cachorro, olhe para o seu gato, né, que são mamíferos que a gente tem por perto, e a respiração deles é barriga para fora, barriga para dentro. Por que a gente perde essa habilidade? Eu não sei, gente.
Não sei. Mas a gente acaba perdendo essa habilidade e utilizando a respiração intercostal e subclavicular, que é a respiração média e alta. Tá? Ou seja, a gente deixa de utilizar a parte baixa e começa a respirar só daqui para cima. Isso não é ruim. Tá? Muito melhor. A sua respiração intercostal e subclavicular somadas, e assim, a gente dá um tempo, e o padrão das pessoas é chegar com esse estilo de respiração, com esse tipo de respiração. São poucos, às vezes se a pessoa já é um atleta, já está treinando respiração de alguma outra forma, ela já chega com a consciência da respiração abdominal, mas são poucos os casos. Tá? Essa respiração intercostal e subclavicular, ela representa 40% da sua capacidade de oxigenação. Ou seja, a maioria de nós respira com menos da metade da sua potência. Se a oxigenação representa saúde, bem-estar e vitalidade, você está trabalhando com metade da potência que você tem. Né? A respiração abdominal ela é responsável por mais ou menos 60% da capacidade pulmonar. É muita coisa. Não dá para abrir mão. Tá? E essa, a gente vai ver nos respiratórios a seguir, é a técnica mais simples e é a que tem um impacto mais rápido para ser utilizada no dia a dia. Para melhorar o sono, como o Fernando mencionou, para utilizar no momento em que o carro está sem bateria, na hora que você está no trânsito, né? Tudo parado, chovendo, e aí você não tem muito o que fazer, ao invés de se estressar, respira. Bem, a gente vai treinar essa respiração alta hoje. E depois que vai ser a respiração completa. E aí nós vamos começar a explorar todo o nosso potencial. Além dessas três partes da respiração, a respiração deve ter outras características. Tá? Consciente. Então, dos mamíferos, nós temos a habilidade de tornar um ato involuntário voluntário. Então, vamos usar isso a nosso favor. Mas, para que isso aconteça, é preciso que você esteja consciente do processo respiratório, esteja atento, treine. Tá? Sua respiração deve ser exclusivamente nasal. Ok, faça algum outro esporte que a respiração é diferente. Dependendo do esporte, sim, a sua respiração pode ser diferente, mas é para praticar o esporte no momento do esporte, certo? Nossas narinas, um exemplo da importância de respirar pelo nariz é que nós temos aquele monte de pelinhos que fazem um filtro, né, limpando o ar que a gente capta e, inclusive, dando a temperatura ideal para que eles cheguem nos pulmões sem nos prejudicar. Mas é aquilo, a nossa respiração, a gente só percebe a falta que uma boa respiração faz quando a gente está gripado, quando a gente tem um ataque de rinite, de asma, aí a gente vê que sofrimento que é respirar pela boca. Né? Bem, além de consciente nasal, a sua respiração deve ser profunda. Nada de respirar superficialmente, gente. Vamos respirar com vontade, como se você estivesse sentindo o perfume daquilo que você mais gosta, seja o cheirinho de uma comida, de um perfume de uma flor. A respiração ampla. Tá? Completa, que é o caso daquelas três partes, então utilizar abdômen, costelas e peito. Lenta. Com sua respiração a gente vai treinar para deixar a nossa respiração mais pausada. Lembrando lá dos estados emocionais, respiração rápida, associada à ansiedade, angústia, medo. E silenciosa. Se está tudo ok com as suas vias aéreas, né, sua respiração deve ser silenciosa. E vamos colocar a mão na massa, pessoal. Tão importante quanto respirar bem é a gente mexer com o corpo da gente. Por quê? Boa parte dos nossos pulmões estão protegidos por uma caixa, por uma estrutura óssea. Okay? Essa estrutura óssea ela vai ficando um pouquinho travada se você não faz nada, né? Então, se você trabalha o dia inteiro sentado, não tem nenhum momento de alongamento, né?
vai curvando, vai travando e você vai perdendo capacidade de expansão. Você, tem um limite? Tem, mas às vezes a gente está muito aquém desse limite. Então é importante que a gente se mexa. E hoje a gente vai usar técnicas bem simples, não precisa se preocupar se você está de calça jeans, vai dar para fazer tudo, tá, gente? Mas são técnicas bem simples, que a gente vai mexer com o nosso tronco. Vamos tracionar a coluna, vamos abrir o peito para que a gente possa respirar melhor. Agora eu vou pedir para o meu modelo. A Ana Laís vai executar as técnicas aqui à frente, todo mundo em pé. Pessoal? O pessoal que já pratica, vem mais pra frente. Vem na Natália, vem Henrique. Isso. Chega. Tem mais. Só me falta ali. Não tem problema, pode ficar. Isso. Pessoal, vamos deixar os nossos pés afastados na largura dos ombros, mais ou menos, tá? Joelhos levemente flexionados, deixe seus braços bem soltos, relaxados. Feche seus olhos por alguns instantes e apenas observe-se. Traga consciência pelas plantas dos pés, percorra suas pernas, tronco, braços e cabeça. Solta os ombros, descontrai o semblante. O primeiro ponto de tensão são os seus maxilares. Então, deixe os lábios entreabertos. E agora, tombe sua cabeça para trás. E sem mover os seus ombros e tronco, você vai fazer uma gostosa circunvolução para cada lado. Sem pressa. Alguns já só a primeira mexida já começa a doer. Né? Se tiver um ponto muito contraturado, para um pouquinho ali e depois continua o movimento. Pescoço, os ombros, um segundo ponto de maior tensão no nosso corpo. Faça uma volta para cada lado e ao encerrar você vai tombar a sua cabeça para trás. Isso. E agora inspire, levando os ombros em direção às orelhas. Solte o ar descontraindo e dando a cabeça à verticalidade. A próxima técnica é uma técnica muito boa para descontrair, mas pode gerar um pouco de estranhamento se você resolver fazer no seu ambiente de trabalho. Então, eu sugiro dar uma saidinha para fazer isso se precisar. Você vai embalar o seu tronco. Imagine que seus braços são duas cordas. Então, eles têm que estar molinhos, bem soltos. E você vai embalar o tronco deixando-os acompanharem no movimento. Isso. Cuida para não esbofetear o colega do lado. Tira para trás, os ombros e braços. Solta bem. Podemos diminuir até cessar. E agora você vai medir 1 palmo de afastamento entre os seus pés. Se precisar, flexiona as pernas, vai lá e mede 1 palmo. Se a sua calça permitir, é claro. Né? E aqui nós vamos fazer uma técnica de tração. Vamos entrelaçar as mãos, voltando as palmas para baixo. Inspire, levando os braços acima da sua cabeça. E agora tracione bem a coluna. Se for possível, você ainda leva os calcanhares do chão. Mas se ficar muito instável, deixa a planta do pé toda no solo. O objetivo aqui é tocar com as mãos no teto. Aumentar o espaçamento entre as suas vértebras. Tá? Dependendo da postura que você utiliza no seu dia a dia, a gente vai comprimindo esse espaçamento, o que vai comprimindo os nossos órgãos internos, diminuindo a sua capacidade pulmonar. Pelo menos 1 ou 2 centímetros, é sério, gente? Acontece. Traciona um pouquinho mais e desça dando os 2 cantos, braços e calcanhares.
O sorriso da Ana faz parte da técnica, tá, gente? Importante. 5 palmos de afastamento entre os pés. Mais ou menos o tamanho de uma placa de EVA. Isso. Agora, gente, atenção na execução dessa técnica. Você vai manter a sua respiração à vontade, não pare a respiração. Nós vamos fazer uma técnica de retroflexão, que é tombar o tronco para trás. Respeite os limites da sua coluna. Vá até o lado, ok? Mãos apoiadas atrás das coxas, faz de lado esse, por favor. Contraia coxas e glúteos e com expiração você vai tombar o tronco e a cabeça para trás, abrindo bem o peito. Gera desconforto? Sim, pode gerar desconforto, porque a gente não é acostumado a fazer essa técnica. Tudo bem, Luana? Luana se puxou na técnica. Vai lá, abre bem o peito. Isso. Não vamos permanecer muito tempo, você já pode retornar inspirando e mantendo esses 5 palmos de afastamento, agora de frente, a linha. Elevamos os braços acima da cabeça, entrelaçando as mãos. E com expiração nós vamos fazer uma lateroflexão, vamos tombar o tronco para a esquerda. Isso, acompanha a linha está em espelho. Nessa técnica, você mantém o quadril encaixado. O abdômen firme, dando sustentação. E faz uma tração para o lado esquerdo, alongando bem a lateral direita do tronco. Isso. Estende o outro braço também. Agora deixa a cabeça acompanhar o movimento. Na próxima expiração, você avança um pouquinho mais, se for possível. E retornamos inspirando e já compensamos da mesma forma para o outro lado. Técnicas bem simples para a gente expandir ainda mais a nossa capacidade pulmonar. Isso. Sem sofrimento. Isso, relaxa a testa. Aí. Solta do ar no máximo da lateroflexão e retornamos. E agora nós vamos nos sentar. Sente-se, voltados para o lado esquerdo, pessoal, as pernas estendidas e unidas. No espelho não é fácil olhar a coisa, né? Lado esquerdo e direito, para a mulherada já dá confusão. Fazendo isso com ele ainda não é isso que eu estou cruzando com o meu lado. Você vai cruzar a sua perna direita sobre a esquerda, deixando o pé direito ao lado do joelho esquerdo. Isso. A mão direita vai ficar atrás das costas. E você vai passar o braço esquerdo flexionado e o peito estendido, usando como uma alavanca para torcer o seu tronco. Essa é uma técnica muito boa para alinhar as vértebras da coluna. Aqui, e agora a gente gira assim. Isso aí. Durante as inspirações, aproveite para dar uma tracionada na coluna. E ao expirar, você avança um pouquinho mais. Solta todo o ar máximo da torção. Retornamos. Estenda a perna direita e já cruza a esquerda sobre ela. Isso. Ai. Deixe os maxilares descontraídos. Gire o ombro esquerdo para trás. Olhe sobre o ombro esquerdo. Soltamos todo o ar, avançando na torção. E retornamos. Muito bem, agora nós estamos prontos para passar para as técnicas respiratórias, pessoal. Vamos nos deitar agora. E você pode, deita com os pés voltados aqui para frente, por favor. Tá? Você pode deitar com as pernas estendidas ou com elas flexionadas se a sua coluna reclamar um pouco, tá? Fiquem bem à vontade.
E vamos respirar agora. Muito bem, pessoal. Procure deixar as palmas das mãos voltadas para cima, achando melhor as escápulas. Se quiser, feche os olhos por alguns instantes e apenas observe a sua respiração. A gente não ser influenciada por tudo aquilo que eu falei. Apenas observe e tome consciência da forma como você respira. Pouco a pouco, agora vamos introduzir algumas características. Estando atento à sua respiração, execute-a exclusivamente pelas suas narinas. Faça a respiração mais profunda que você puder. Exclusivamente nasal, profunda. Observe os ruídos, procurando minimizá-los até virar de forma silenciosa. E agora, o ritmo. Inspire sem pressa e expire da mesma forma. Respiração pausada. A sua respiração está consciente, exclusivamente nasal, silenciosa, profunda e pausada. Agora vamos a uma técnica muito simples que você pode utilizar nos momentos de estresse, de pressão, dia. Você vai que é a respiração abdominal. Traga suas mãos sobre o seu abdômen. Precisar de foco e concentração. Você vai, a partir de agora, inspirar e projetar o seu abdômen para fora. Coloca a barriga para fora. E expire, retraindo o seu abdômen. E não utilizar a região interna. E se as costelas começarem a se movimentar, é o momento que você para. Imagine que o seu abdômen é um balão. Quando o ar entra, o balão se expande. Quando o ar sai, o balão se retrai. Meninas não precisam se preocupar com a questão respiratória que não dá barriga, tá? Importante. Pelo contrário, a gente está fortalecendo o músculo do diafragma, tá? E está utilizando também todo o músculo da cavidade abdominal, fortalecemos. Então, inspire projetando o seu abdômen para fora, expire contraindo. E durante a aula a gente vai forçar mesmo essa expansão e retração, que é para você resgatar essa memória respiratória que você possui. Você já respirou assim. É uma questão só de treinamento para voltar a esse padrão. Mantendo a respiração abdominal, agora você vai se concentrar ainda mais no ritmo. Inspirando lentamente. E soltando o ar de forma pausada. Quando o balão vem com o furinho, que vai descendo bem devagarinho, a gente não sente o ar. A gente respirar dessa forma. E observe os efeitos dessa simples respiração sobre o seu corpo, sobre o seu bem-estar. Os batimentos cardíacos vão diminuindo. Você vai vivenciando um gostoso aquietamento. Tudo isso com uma simples respiração abdominal.
Muito bem. Sempre gostoso, né? Mas agora a gente vai passar para o próximo ponto, que é a respiração intercostal. Bem, o que você vai fazer agora? Você vai trazer as suas mãos ao lado das costelas, tá? Palmas das mãos ao lado das costelas. E vai fazer uma leve pressão sobre elas. Mais ao lado, Adriana. Isso, ó, traz mais aqui ao lado. Tá? Faça uma leve pressão sobre elas. E quando você inspirar, você tem que senti-las se afastarem lateralmente. E ao inspirar, elas se aproximam. Não use o abdômen agora. Agora a respiração é exclusivamente intercostal. Inspire, afastando as costelas lateralmente. Expire, aproximando-as. Não estranhe se você precisar fazer um pouco de esforço, né? Treinamento é assim. A quantidade de ar que você está captando é muito menor na respiração abdominal. Por esse motivo, essa não é uma respiração que vai nos trazer muito mais bem-estar ou mais estabilidade emocional, sozinha, né? A ideia é só que você tome dessa parte importante da sua respiração. Inspire, afastando bem as costelas. Vamos ganhar mais mobilidade, inclusive, com o treinamento dessa respiração. E expire, aproximando-os. Então, essa é a sua respiração intercostal. As outras características você mantém. Silenciosa, pausada, o mais profunda que você puder, consciente, importante, prazerosa. Estou dando um soninho em alguns. Se puxar a coberta, vai, né? Agora nós vamos tentar. Não é muito fácil, a gente vai, tá? Respirar apenas com a parte alta do peito, ou a respiração subclavicular. Você pode trazer a mão logo embaixo da clavícula, tá? E você vai inspirar até o ponto que as suas costelas comecem a se mexer. Vai parar aí. Vai ser uma respiração bem curta. Lembrando que são apenas 10% da sua capacidade respiratória. E é essa respiração que a gente usa quando estamos sob pressão. É essa respiração curta, que hoje nós não estamos numa situação de pressão, mas se você continuar respirando por muito tempo apenas com essa região, você vai começar a sentir ansiedade, você vai começar a se sentir mal, está faltando oxigênio, o corpo vai estranhar. Não vamos ficar muito tempo, tá? Vamos parar com a respiração e agora a gente vai treinar a respiração completa. Agora você vai somar abdominal, intercostal e torácica, tá? Você vai inspirar, projetando o abdômen para fora, afastando as costelas lateralmente e trazendo o ar até o alto do peito. Vai dar mais trabalho agora, gente. E para quem não está acostumado com essa respiração, você vai ter que se esforçar. Talvez a respiração não fique muito fluida de cara, mas aos pouquinhos isso vai acontecer com o treinamento. Então, inspira projetando o abdômen, afaste as costelas e traga o ar até o alto do peito. E a expiração você vai fazer na ordem inversa do peito, costelas e, por último, o abdômen. Mantenha essa respiração completa, observando o ritmo, pessoal. Não acelere a sua respiração. Tá dando uma molezinha no pessoal? Bom, isso é um bom sinal. Significa que vocês estão conseguindo descontrair aos poucos com a respiração. Inspire, projetando o abdômen para fora. Afaste as costelas lateralmente. Traga o ar até o alto do peito. E expire na ordem inversa. Primando sempre pelo ritmo, o mais pausado que você puder.
Lembrando que para aqueles que ainda não treinam nada de técnica respiratória, comecem pela respiração abdominal, por esse treinamento. É a técnica mais simples e que dá um resultado muito rápido, tá, para o nosso dia a dia. Muito bem, gente. Leve os braços acima da cabeça e faça uma boa tração, espreguiçando, boceje. E vamos nos sentar, pessoal. Existem ainda técnicas respiratórias, isso que a gente fez hoje é a base de tudo que a gente pode trabalhar pela frente. Nós podemos agregar ritmo, né? Podemos executar uma respiração de hiperoxigenação para trazer mais oxigênio em um curto espaço de tempo, que é uma técnica muito utilizada pelo pessoal que pratica apneia, tá? Mas como essa é uma técnica que a gente tem que ter um cuidado com questão de pressão arterial, de problemas cardíacos, então é necessário orientação para executá-la. Dúvidas? Para que você saia daqui respirando legal. Entre o pessoal aí que travou contato pela primeira vez com essas técnicas. Alguma coisa que a gente possa ajudar? Cuidado pesadinho. Então, como sugestão, gente, eu me emocionei, né? A gente já está aqui há uma hora. Como sugestão, utilizem realmente a respiração abdominal para quem está começando. Tá? Porque a intercostal e subclavicular você já utiliza. Treinando a respiração abdominal, aos poucos você vai conseguir somá-la às demais. E como ela tem uma capacidade de oxigenação muito maior do que a intercostal e a subclavicular, ela vai gerar um resultado rápido de bem-estar, de estabilidade emocional, de vitalidade, de disposição. Você pode utilizar em vários momentos do seu dia. Você pode fazer antes de dormir para melhorar a qualidade do seu sono. Para quem tem um pouquinho de insônia, acordou no meio da noite, para e faz uma respiração abdominal. Insiste, né? Só um minuto. Vai um pouquinho mais, daqui a pouco você adormece. Durante o seu dia, naqueles momentos de pressão, né, antes de algum compromisso importante que você tem que estar dentro, você tem que estar centrado, para e faz uma respiração abdominal pausada. O ritmo é importante. Tá? Preciso de mais concentração para ir para uma prova. Respira. Tá? Você pode utilizar em todos os momentos. Bem, gente, nossa casa, nossos instrutores estão à disposição para tirar dúvidas. Tá? Além das técnicas respiratórias, a gente possui diversas outras técnicas que fazem parte do método de Rose, tá? Da parte prática do método. São as técnicas orgânicas, a gente fez um pouquinho, né, se mexendo antes dos respiratórios, as técnicas de descontração, de constante. Conhecer um pouquinho mais, é só falar com o pessoal. O Marcinho aqui na frente, a Tanara, Luquinhas, Thaís. Então, se precisarem de auxílio para alguma coisa, o pessoal está aí, certo? Muito bem, inspire-se, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um momento muito feliz. Espero que tenhamos outras oportunidades, certo?